10 manobras que todo patinador de slalom deve aprender. Se você quer identificar as bases para as manobras de maior nível de dificuldade, então esse vídeo aqui é para você. Esse compilado não é necessariamente para quem está começando no slalom, mas sim para aquelas pessoas que querem ter uma maior variação de manobras. Então bora lá? Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor Felkovics e bem-vindos ao canal da Aprenda Slalom. Então a nossa primeira manobra, vamos começar com o Snake. O Snake consiste em fazer curvas nos cones com os pés alinhados, dessa forma que eu estou mostrando no vídeo. O Snake é importante no slalom porque ele desenvolve a movimentação nas curvas e além disso desenvolve a postura para o equilíbrio que é necessária para as manobras posteriores. E a nossa segunda manobra, que também é iniciante, é o cross. Pessoal, o cross ele serve de iniciação para outras manobras que cruzam as pernas no slalom, como o Mabrouk, o Sun, Nelson e por aí vai. O cross é importante porque você precisa saber lidar com uma postura em que deixa suas pernas numa posição invertida, uma posição que não é natural do seu corpo. E eu recomendo que você treine o cross de diversas formas. Cross com a esquerda na frente, cross com a direita na frente, cross alternado. Quanto mais formas variadas que você conseguir, melhor vai ser. Agora a nossa próxima manobra é o One Foot. Essa é uma manobra que consiste em se equilibrar em uma perna só e fazer curvas nos cones. Ela é uma base para outras manobras de equilíbrio do tipo Wheeling, que é uma família do slalom que a gente utiliza nas categorias. E além disso, ele é utilizado para as manobras de giro, assim como o Chicken ou Seven. No caso do Seven, ele é feito na ponta, com a posição de heel ou a posição de toe. E seguindo essa sequência de manobra que desenvolve a família Wheeling, temos agora o heel toe. O heel toe é uma manobra que consiste em você ficar em uma perna na ponta e a outra perna no calcanhar. O heel toe é uma outra manobra que tem a predominância equilíbrio, então ela vai desenvolver bastante. E a nossa próxima manobra é o toe toe. Ela é bem parecida com o heel toe, só que agora você deve fazer com as duas pontas. Já esse tipo de manobra ele tem a predominância força. Então para você que quer aprender toe toe special, toe wheeling, essa é uma ótima base para começar. E a nossa próxima manobra é o carrinho. Sim pessoal, essa daí é uma manobra de base para quem quer aprender esses movimentos mais sentados. O carrinho ele desenvolve o equilíbrio e a postura para as manobras sentadas, mas posteriormente ela desenvolve também o equilíbrio para o corvo, que é uma ótima manobra, e por aí vai. Então eu recomendo fortemente que você aprenda este tipo de manobra para você começar a desenvolver as outras com um nível de dificuldade maior. Passando para um outro tipo de categoria, agora a gente tem a manobra X. Esse tipo de manobra ele desenvolve os movimentos laterais no slalom. E é mais comum de você ver esse tipo de movimento sendo feito na fileira de 50, que é a menor fileira que a gente tem no slalom até então. Esse tipo de manobra vai desenvolver a sua movimentação lateral, que é muito importante para as manobras posteriores, como o crab, o bicycle jump e depois uma manobra de jump, que é o wiper. A próxima da lista é a manobra Shap Shap. Ela também é um movimento lateral e é utilizado para aprender posteriormente a manobra Special, Toe Toe Special, Heel Toe Special, por conta desse balanço que tem no quadril que ela desenvolve. A nossa próxima manobra é o Wiggle. Ela também é de movimentação lateral, mas a predominância dessa manobra está na categoria torção. E esse tipo de movimento consiste em você manter as pernas alinhadas, só que fazendo esse movimento de abertura, como vocês podem ver no vídeo. Geralmente esse tipo de manobra ele é feito na fileira de 120. E quando você aprende ela e começa a treinar bastante, você acaba desenvolvendo um pouquinho do aprendizado para o butterfly. Além disso, além da manobra Eagle, ainda tem o Z-Eagle, tem o Eagle que faz cruzando entre os cones, que já é um plus para quem quer aprender e se aprofundar nesse movimento. E a nossa última manobra da lista é o Cobra. Ela também é uma manobra de torção,
e é uma manobra extremamente difícil e requer muito tempo de treinamento. E essa manobra serve para você desenvolver o toe twist, que é uma manobra parecida com cobra, só que você faz ela sentada e se equilibrando em uma roda só. Esse tipo de movimento eu particularmente acho extremamente difícil. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa lista que a gente criou para vocês das 10 manobras que todo patinador de slalom deve aprender? Além disso, nem todas as manobras podem ser aprendidas como manobras de base, porque algumas manobras são bem diferentes e precisam de movimentos mais específicos para serem aprendidas, como por exemplo o Crazy Legs ou o Korea Spin. Ele tem como base o J-Turn, mas só que é uma manobra já extremamente difícil também. E me digam o que acharam desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de vídeos diferenciados assim como esse, comentem aqui no canal. Muito obrigado a todos e até mais.